Olá, professora Luciana, estou aqui para apresentar a minha aula de escoliose, conforme eu lhe enviei na atividade do plano de aula. Lá no nosso plano de aula, eu coloquei que um dos objetivos da aula era exatamente trazer clareza quanto à atualidade do tratamento da escoliose e conscientizar o aluno de como algumas condutas aprendidas lá atrás não estão mais sendo realizadas hoje em dia. Então, a ideia é passar para o aluno um formato, uma apresentação de um novo conceito de tratamento atualizado e científico, para que ele possa trazer segurança e responsabilidade, autocrítico, senso autocrítico também, para como que ele vai olhar para as escolioses do paciente dele daqui em diante. Então, eu vou espelhar aqui a minha apresentação. Eu vou tentar ser a mais breve possível, não sei se eu vou conseguir, porque geralmente eu já faço aulas desse conteúdo, mas eu faço de uma forma bem mais lenta, vou destrinchando, assim, conceitos nos seus mínimos detalhes, eu tenho aí um tempo bem maior para apresentar, mas esse aqui, eu confesso que é um pouquinho diferente para mim, porque eu estou acostumada, porque eu só vou ter 10 minutos para falar, e, assim, é um assunto que demanda muito conteúdo, né, que tem muita coisa para se aprender, mas o que eu vou passar aqui, então, eu não vou me atentar aos detalhes, eu vou exatamente passar uma noção geral, e quem sabe despertar aí ao interesse, né, dos alunos por esse tema tão específico. Então, eu vou falar sobre a atualização no tratamento das escolioses. Eu sou Ana Paula Souza, sou fisioterapeuta, tenho 10 anos de formada, sou especializada pós-graduada em disfunções da coluna vertebral e também sou especializada no tratamento da escoliose, o tratamento conservador com exercícios específicos. E eu tenho observado que a maioria dos profissionais com os quais eu tenho contato e eu tenho uma proximidade, tanto no meio digital quanto presencial, eu percebo que os alunos das mais variadas idades, né, de 24 a 35 anos especificamente, eles têm uma certa dificuldade em não só conduzir o tratamento da escoliose de forma específica, como também entender o que já não é mais utilizado como tratamento para essa patologia, digamos assim, né, que a escoliose acaba se comportando como se fosse uma patologia. Então, o primeiro passo, assim, para a gente poder realmente abrir o questionamento sobre a escoliose é o porquê de estarmos aqui, e a gente está aqui, eu estou aqui exatamente para criar essa pergunta na cabeça dos alunos, que é exatamente saber o que foi que mudou no tratamento da escoliose, porque eu aprendi a trabalhar com escoliose lá na faculdade, você aprendeu, todos os alunos, né, os profissionais formados aprenderam a trabalhar com escoliose, assim como a gente também aprendeu a trabalhar com outras patologias, como, por exemplo, a hernia de disco, as artroses, as patologias inflamatórias, e por aí vai, né? A gente tem uma gama de atuações aí, mas por que que a escoliose especificamente eu resolvi trazer aqui para esse tema? Por quê? Porque a escoliose é uma patologia que tem um curso, uma história natural da doença, onde existe um tempo hábil de atuação. Então, né, em determinados casos, a gente tem uma progressão muito alta, que pode colocar em risco a saúde do paciente, a funcionalidade do paciente, por conta da gravidade de uma evolução de uma curva, por exemplo. Você precisa entender o que, que mudou nesse tratamento, por que, que o que você aprendeu talvez não esteja mais tão atualizado assim. Né? Então, eu coloquei aqui, por que, que algumas condutas se tornaram obsoletas? Acreditem, muitas condutas na escoliose se tornaram obsoletas, mas ainda muitos profissionais as praticam diariamente e o resultado é que o paciente não tem evolução boa e, consequentemente, falha do tratamento conservador. Você, profissional, sabia que foram desenvolvidos ao longo dos anos vários métodos de tratamento científico para a escoliose? São institutos de tratamento especializado na escoliose que são dedicadas à realização de estudos científicos com exercícios científicos, exercícios específicos, protocolos de exercícios para escolioses idiopáticas e suas diferentes topografias. Essas escolas, esses institutos possuem estudos com o nível de evidência 1
publicados nas melhores revistas mundiais, e essas escolas, elas têm realizado um trabalho muito à frente de divulgação do tratamento conservador. Porém, que muitos profissionais de saúde geralmente não estão familiarizados com as diferenças entre exercícios fisioterapêuticos generalizados ou generalistas e exercícios fisioterapêuticos específicos da escoliose, é o chamado PSSE. E existe, Ana, exercícios específicos e exercícios generalistas? Existem. Essa é o conceito que você precisa conhecer para aplicar o exercício para a escoliose. Ana, mas eu faço um exercício para abrir uma curva da escoliose, com inclinação lateral, por exemplo. É aí que está. Esse exercício de inclinação lateral, ele se torna um exercício generalista. Por quê? Porque a escoliose é uma deformidade tridimensional. Uma escoliose é uma deformidade em rotação. E o tratamento, principalmente o tratamento científico dessas escolas, são focados exatamente nos exercícios tridimensionais de desrotação para desfazer esse padrão. Então, um simples exercício de inclinação não é suficiente para abrir uma curva da escoliose, como se imagina, porque a gente não vai ter uma disfunção aí somente no plano frontal, mas sim no plano transversal. Então, é preciso muito mais ajuste específico para a gente conseguir realmente alinhar uma escoliose. O seguinte, a gente precisa, para a gente parar de errar no tratamento da escoliose, a gente primeiro precisa deixar de errar, claro, né? A melhor forma de começar. Mas a principal questão que você tem que aprender é a diferenciar um programa de exercícios específicos para um programa de exercícios generalistas. E aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns conceitos que são generalistas e que podem estar dentro da sua conduta hoje. Se você se encaixa dentro dessa conduta, você ainda está realizando os exercícios generalistas, certo? Coisas que a gente aprendeu na faculdade, que alongar o lado côncavo é o correto e que fortalecer o lado convexo é o correto, e alguns estudos estão mostrando que essa realidade, ela está um pouco tanto obsoleta como também distorcida. Por quê? Existem pesquisas mais recentes que estão estudando a fisiologia da contração muscular, e eles estão identificando que, no que diz respeito à biologia molecular das fibras musculares das escolioses e de pessoas que não têm escoliose, existe uma assimetria, uma distribuição assimétrica de proteínas envolvidas na contração muscular, por exemplo. Então, ao contrário do que a gente aprendeu lá atrás, pode ser que o lado côncavo ainda não se comprovou, mas é uma teoria levantada. Pode ser que o lado côncavo seja mais fraco, em vez de a gente alongar esse lado, pode ser que lá na frente a gente vai precisar fortalecê-lo, tá? E o lado convexo seja o lado que a gente vai precisar relaxar. Então, fica aí a reflexão. Outro tipo de conceito que é generalista ainda também, realizar o dobro de repetições para um lado. Vocês já ouviram essas condutas em algum lugar? Proporção de 1 para 2, eu faço 20 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Essa conduta também está ultrapassada. Hoje em dia, os exercícios científicos, eles se propõem a fazer uma integração de abertura plena das colunas, de forma que essa coluna seja alinhada completamente em sua totalidade, e isso seja baseado no trabalho da isometria. Então, hoje não se tem dobro de repetições nem para um lado e para o outro. Isso aqui também está ancorado lá naquela atuação dos pilares, principalmente do plano frontal, que não é nada legal para a nossa abordagem. Outro conceito generalista, qualquer exercício serve para escoliose. Não sei vocês, mas eu já ouvi muito profissional dizendo assim, mas ele tem uma escoliose que é difícil de corrigir, então ele tem que fazer mesmo um trabalho global, de fortalecimento, de alongamento, esse exercício vai fazer bem para ele. O que é muito errado, porque quanto mais específico o exercício, mais resultado a gente vai conseguir com ele. Escoliose precisa de alongamento e fortalecimento. Também é um conceito que precisa ser revisto, porque se você pauta o seu tratamento, você vai acabar passando exercícios de alongamento, de fortalecimento, principalmente no que diz respeito ao abdômen, porque
isso pode roubar a cena da sua abordagem, quando, na verdade, a gente precisa de exercícios que tenham foco na estrutura, mobilização das gibas, por exemplo, a gente precisa de muita sincronia muscular e estrutural nas aberturas dinâmicas de curva, que não diz respeito a exercício de alongamento ou de fortalecimento, mas sim exercícios integrados e específicos, com ajustes específicos, e também a gente precisa trabalhar com a questão da atuação, da integração neuronal, né, neural dos exercícios, para que uma nova postura seja adquirida. Então, só pautar o exercício da escoliose em alongamento e fortalecimento também é um conceito generalista que não é mais aplicável na escoliose. E outro conceito também, escoliose precisa trabalhar os dois lados. Será que a gente precisa trabalhar os dois lados? É um assunto bem complexo que eu não vou ter como explicar para vocês aqui, mas eu afirmo para vocês que não. O trabalho da escoliose é um trabalho assimétrico, e é trabalhando assimetricamente que você equilibra os dois lados, tá? Deixa eu apresentar para vocês o seguinte, uma nova forma de tratamento, chamado tratamento específico, ou exercícios específicos para escoliose, inclui, ao contrário do que a gente viu de conceitos generalistas, o conceito específico, ele vai incluir o seguinte: uma correção postural, é um treinamento focado na correção postural, é um treinamento focado em correção de padrões respiratórios, e o padrão respiratório da escoliose vai ser assimétrico, vai ser de acordo com a concavidade, onde ele vai ter que expandir esse lado côncavo, e vai ter que fechar esse lado convexo na expiração, então, um trabalho específico de padrão respiratório. Uma correção da percepção postural tridimensional, então ele vai ter que fazer rotações ao mesmo tempo em que cresce, ao mesmo tempo em que abre côncavo, por exemplo, ao mesmo tempo em que eleva ombro, em que deprime pelve, em que faz rotações contrárias, tórax rodando para frente, lombar rodando para trás, ao mesmo tempo. É uma construção de uma correção postural tridimensional, por isso que o exercício é chamado de específico. Alguns exemplos de exercício específico que são derivados de um método chamado método Schoff, né? Algumas pessoas chamam de método Schott, eu chamo de método Schoff. É um método alemão, criado por uma alemã, que tinha escoliose em sua adolescência severa, e ela, sozinha, uma autodidata, ela descobriu uma forma de, através do espelho, através da respiração direcionada, uma forma de expandir as áreas que estavam comprimidas, que no caso é a área côncava. E essa mulher, chamada de Katharina Schoff, desenvolveu os primeiros estudos relacionados a isso, estudos próprios, que eu digo, exatamente em 1920. Posteriormente, ela viu que trouxe resultado para ela mesma e convidou algumas pessoas para que fizessem um grupo de exercícios para escoliose específicos. Posteriormente, sua filha se tornou fisioterapeuta e ela hoje comanda um instituto Aklepsius, chamado de um instituto de tratamento especialista na escoliose, lá na Alemanha. É um instituto que recebe 3.000 pacientes por ano. Então, assim, o conceito de um programa específico de exercícios para escoliose seria exatamente abordar a especificidade, essa abordagem tridimensional, o controle motor, a percepção postural. O que é essa percepção postural? É o fato de o paciente se tornar o protagonista do tratamento dele. Então, o paciente vai perceber e entender, automatizar, internalizar essa nova postura para que essa percepção postural faça parte da vida dele. Só para encerrar aqui minha aula, eu vou dar um exemplo para vocês de exercício específico. Ana, você falou tanto desse exercício específico, eu não sei o que é. A gente vai ter aqui uma escoliose em S, vou falar aqui rapidamente, e a escoliose dele, ele vai ter uma convexidade e uma gibosidade aqui no tórax direito dele, tá? Nessa direita aqui dele, você vai ter uma gibosidade. Como é que a gente vê isso? Teste de Adams. Aqui na lombar, a gente vai ter o lado côncavo dele, no mesmo lado direito. Então, essa escoliose é a escoliose em S, tá? Eu quero que vocês observem ao final do vídeo como a coluna dele começou e como a coluna dele vai terminar se alinhando com esse exercício bem simples, tá?
Ana, mas eu não vi tridimensional aqui. Uma das formas de você trabalhar o direcional é tanto fazendo essa abertura dinâmica, quanto você pedindo também as rotações. Para isso, a gente tem uma construção, tem exercícios em solo, tem exercícios sentado, exercícios em pé, decúbito ventral e decúbito lateral, tem toda uma construção, tá? Aqui eu só trouxe um exercício onde a gente tinha essa visualização na prática desse alinhamento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, e eu sei que ela tomou muito tempo aqui, mas, professora Luciana, espero que você tenha gostado dessa aula, e estou aqui para responder qualquer dúvidas e questionamentos. Um beijo, tchau, tchau.